Olá, este é o Nelore Podcast, o mais novo canal de comunicação da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Este é um projeto com o objetivo de trazer conteúdo de qualidade, comunicação, debates importantes do setor. Eu sou Lucas Limão e a nossa conversa hoje vai ser com Marina de Toledo César, ela que é zootecnista e responsável técnica pelo Ranking Nelore. Marina, muito obrigado por essa presença aqui. Eu que agradeço. Quiser dar um recado para a audiência, seu bom dia para a audiência, claro. fique à vontade. Bom, primeiro, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse podcast. Eu sou zootecnista, particularmente eu gosto muito da parte de corte. A minha formação foi voltada para isso. Eu sou formada na Unesp de Botucatu, como zootecnista. E, assim, a minha paixão sempre foi corte. Acabei trabalhando por um período da minha carreira no leite, mas a minha formação é corte e não posso negar que a raça Nelore, com a representatividade que tem no país, é uma das minhas favoritas. É onde você se encontrou. É onde eu me encontrei, com certeza. Que ótimo. Marina, explica pra gente o que é o Ranking Nelore. O Ranking Nelore, ele é um agregado de exposições, onde, claro, dentro das normas que a gente tem do regulamento, né, que existe um regulamento, dentro das normas que tem no regulamento, são várias exposições que acontecem durante, a gente chama de ano calendário de exposição, que é de novembro a outubro, que acontece o ranking, e essas exposições somadas, elas formam o ranking nacional e os rankings regionais. A gente tem regras separadas para as exposições e regras separadas para o ranking. Eles se diferenciam nessa questão. Uhum. Né? Então, se você pensar em ranking, você tem algumas regras, por exemplo, a questão de transferência, que ela muda. O resultado da exposição é quando você coloca no ranking, ele pode ser diferente por questão de transferências e algumas outras regras também. As tecnicalidades do processo. As tecnicalidades do processo, exatamente. Exatamente. E agora eu imagino que esse ranking tenha uma relevância comercial muito grande para os expositores. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Claro, o ranking ele traz uma valorização muito grande para os animais. Se você faz, por exemplo, uma grande campeã da Nacional, da Expo Inel Nacional, ou de alguma outra exposição grande, ou até de exposições pequenas, isso traz uma atenção para esse animal e valoriza as características desse animal de elite, né? Porque a gente está falando aqui de animais de elite. Então, o ranking, ele faz essa diferenciação, e o ranking, se a gente pensar de uma forma comercial para o rebanho geral do Brasil, pensando na raça Nelore, até em outras raças, porque o Nelore, ele, em cruzamentos industriais, ele traz muito valor para esses animais, né? Então, pensando nessa questão, o que está na pista hoje, ele vai ser expresso lá na frente, depois de um período, de alguns anos, ou até antes, dependendo do quanto que o criador investe na melhora do seu rebanho genética. Então, você leva para a pista os animais de elite, e aí da pista você leva para o commodity, você leva para o rebanho comercial o que foi selecionado ali. Então, além da importância de agregar valor para esses animais de julgamento bem avaliados, animais de elite, se você pensar na comercialização desse mercado entre si, expositores de elite, criadores de elite, entre si traz a valorização desses animais, e na parte comercial você tem um ganho genético muito grande. Porque os olhos estão em cima desses animais, né? Você está buscando animais, você está buscando um modelo ideal. E quanto mais próximo desse modelo ideal de animal, maior o valor desse animal, pensando em questão genética, e maior esse animal vai ser buscado quando você pensar que vai para esses rebanhos comerciais. Uhum. Ninguém quer um animal que não ganhe peso, ninguém quer um animal que fique magro. A gente quer, com certeza, chegar nesse modelo ideal na parte comercial o mais rápido possível. E a pista traz isso para a gente. Esses animais de elite chegam mais próximo dessa questão do modelo ideal, né? Perfeito. Marina, agora voltando a falar um pouco das tecnicalidades, o Ranking Nelore, ele é muito grande, muito extenso e até um pouco complexo ali. Sim. Existe uma diferença entre a nacional e a regional. Sim. Desenvolve um pouco isso pra gente, explica um pouco como é que funciona. A gente tem um país muito extenso, né? Tanto em questão territorial, em questão cultural, em questão de mercado mesmo. Então, se você compara, por exemplo, vou dar um exemplo extremo. Se você compara o Paraná com o Piauí, você tem clima diferente, você tem topografia diferente, você tem pasto, clima, enfim. Necessidades genéticas até para o gado. O gado em si,
ele expressa, a gente fala de fenotipo, né? As características fenotípicas dele, ele expressa a partir da genética dele, do DNA. Só que a parte externa influencia muito. Então, por exemplo, você pega um gado que está no Paraná, se ele está numa região um pouco mais fria, o gado Nelore ele sente um pouco mais o frio. Lá no Piauí ele é um pouco mais adaptado. Então a questão da temperatura, isso afeta a alimentação do gado, a nutrição do gado, isso afeta não só de região para região, como de criador para criador. Se você faz um investimento no pasto, ou se você coloca o gado no coxo, que tipo de manejo nutricional você faz, isso influencia muito. Então você pode ter o mesmo gado com a mesma genética, eles tendo uma expressão fenotípica diferente pelas regiões. Então, como é muito extenso, o ranking regional ele é muito importante na questão regional. Então, naquelas condições que o ranking do Paraná, que eu dei como exemplo, naquela região, naquelas condições, como que o gado está se expressando ali? Então, o ranking regional, as exposições regionais, vão mostrar pra gente isso. E aí, lá no norte, lá no nordeste, como que a genética desse animal, que a gente sabe que é a mesma, não a mesma na questão de melhoramento, porque cada um faz o seu, mas Nelore é Nelore. E a gente sabe o quanto essa raça é importante no país. Então, ela vai bem em todas as regiões, mas a regional é importante para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Como que o gado está indo em cada lugar, como que ele está sendo criado, o tipo de manejo que é feito, o tipo nutricional, está dando resultado esse tipo de manejo que ele está fazendo? Quando você leva o gado para o recinto de exposição, tanto o olho do jurado, as pessoas em volta, o público, eles conseguem ver essa expressão diferente. Né? Por exemplo, a gente tem planilhas, a gente pode até abranger esse assunto, de peso máximo e peso mínimo até os 20 meses desses animais. Então, como que está acontecendo? No Paraná, a gente está tendo mais problema com peso máximo, peso mínimo. No Norte, no Nordeste, peso mínimo, peso máximo. Isso eu acho importante, porque a regional, ela mostra pra gente essa questão de regionalidade. O que está acontecendo em cada lugar. Isso eu acho super interessante e importante. O ranking nacional, ele muda um pouco na questão porque você pega todos esses animais e os expositores que fazem parte do ranking regional e você faz uma comparação nacional. Então, por exemplo, a gente tem expositores, vou dar o exemplo das 3 variedades, porque a gente tem Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens. Vamos pegar Nelore Pelagens. A gente tem uma exposição que a gente chama de Expoinel Nacional, que é a que encerra o ranking, lá em Uberaba. Normalmente acontece lá. Aí ele traz, um criador de pelagens, traz esse animal lá do Mato Grosso do Sul. Claro que dentro do próprio rebanho dele tem diferenças. Um animal que é melhor, um que não está tão bem, às vezes sente um pouco mais a viagem. Mas ele traz, e essa comparação é feita, entre várias regiões, vários animais, vários expositores. Muitas vezes não é a região que vai influenciar na expressão fenotípica desse animal. Às vezes é o trato, é a nutrição, é o manejo, é um animal que sente mais a viagem, é um animal que não sente tanto. Eu acho muito interessante essa comparação. E o ranking nacional é muito importante também por questão da valorização desses animais e do trabalho dos expositores. Muita gente olha para os animais e fala, que bonito, nossa, que bacana. Mas eles não olham o trabalho por trás. O investimento que está sendo feito nesses animais. O amor, porque assim, eu falo amor porque, nossa, amor, que brega. Não, é amor mesmo, porque você vê muitos criadores, eles olham para o rebanho, eles olham para o trabalho que é feito deles, a evolução genética do Nelore, que foi muitas vezes pelas mãos deles. É uma das razões que a gente premia tanto o expositor quanto o criador, porque você vê a evolução genética desses animais. Tem uma vida toda ali, gerações de Gerações, exatamente, gerações, assim, sabe? E o trabalho e o amor pela raça mesmo. Porque é a raça base, entendeu? A importância econômica do Nelore dentro do mercado é muito grande mesmo. E a gente não está produzindo simplesmente um produto. Uma calça jeans bacana. Legal, uma calça jeans bonita. Ficou melhor do que a do ano passado. Não, a gente está falando de alimento, a gente está falando de proteína. E uma proteína riquíssima, riquíssima. Então, assim, é muito importante. Tem que ser olhado de uma forma comercial, tem que ser olhado de uma forma de evolução genética e fenotípica, porque não adianta você evoluir o gado geneticamente, aí você insemina, compra um embrião, faz alguma coisa e você não dá a base nutricional para esse animal. Não adianta nada, ele tem uma ótima genética e não poder expressar a genética que ele tem. Exatamente, o substrato que você dá para ele, ele não consegue alcançar o que ele poderia dessa expressão genética. Então o ranking, ele traz muito isso, sabe? Tanto a valorização quanto a questão de análise, de mercado e a importância, novamente falando, de olhar para esses expositores e criadores o trabalho que eles estão fazendo. Não é fácil. Não é. Não é nem um pouco fácil.
e ver o quanto eles são apaixonados pela raça, o quanto eles conseguem enxergar a importância da raça, eu acho muito importante também. Não olhar só para o animal, olhar para quem está fazendo aquele animal chegar ali. E é o que a gente trabalha também, para fazer isso. Para olhar para o animal, para olhar para o expositor, para o criador, trabalhar o máximo possível para que a raça evolua também, né? Perfeito, Marina. Existe uma importância no ranking não só para a gente poder encontrar os melhores genéticas, os melhores animais, mas também para que haja uma integração nacional ali, de saber o que está acontecendo em cada região do país. Para isso, eu acredito que o ranking nacional ele precisa ter uma grande abrangência. Sim. Como é que funciona isso? Em que pé que está essa conversa? Então, o ranking nacional, ele tem, vou dar exemplos, tá? O ranking nacional, ele acontece em todas as regionais. Então, por exemplo, uma exposição, ela pode acontecer, vamos dar um exemplo, no Mato Grosso do Sul. Ela acontece no Mato Grosso do Sul. Se a exposição está dentro de todos os requisitos, foi solicitado para a gente, foi comunicada no final do ano passado, tem alguns requisitos que ela tem que cumprir, aconteceu no ano anterior, que ela tem que cumprir para entrar como exposição oficial para o ranking nacional, tá? Todas as exposições nacionais também são regionais. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu fosse uma expositora, eu participo das regionais de São Paulo. Eu posso levar o meu animal para o Mato Grosso do Sul? Eu posso. Ele não participaria da regional do Mato Grosso do Sul, mas ele participaria do ranking nacional. Então, o nacional, as exposições, novamente, cumprindo todos os requisitos que tem no nosso regulamento, elas acontecem no país inteiro. Então, aonde tem uma nacional, a regional está acontecendo junto, na mesma exposição. A soma que entrando um pouquinho só numa parte técnica, a soma que muda. Então, por exemplo, teve uma exposição em Uberaba, teve outra no Mato Grosso do Sul, teve outra no Paraná, teve outra em Vila Velha, no Espírito Santo, teve outra no Rio de Janeiro. Então, o ranking nacional, aonde você for a exposição cumprindo novamente as regras do regulamento, você pontua no ranking nacional. A regional você pontua só na sua região. O regional, ele funciona da seguinte forma, você vai somar 4 exposições regionais mais a Expoinel regional. Então, você soma 5 exposições. Com uma observação que, se você participou da Expoinel Nacional, a Expoinel Nacional pode substituir uma das 4 exposições que são somadas no ranking regional. Claro, se você pontuou mais, né? Se você pontuou mais na Nacional, você soma dentro dessas 4. No ranking regional é diferente. No ranking nacional é diferente. No ranking nacional, você soma 3 exposições ouro, 3 exposições livres, mais a Expoinel Nacional. Então, você soma 7 exposições. Claro, se você participou delas dentro das categorias. Qual é a importância da exposição ouro? A exposição ouro, pulando um pouco para frente do nosso... A exposição ouro, ela acontece são 4 exposições ouro para cada variedade. Então, 4 Nelore, 4 Mocho, 4 pelagens. Como que é a soma do ranking nacional? São 3 exposições ouro, mais 3 exposições livres, mais a Expoinel Nacional. Então, a importância da exposição ouro ela é muito grande, porque você tem a gente recebeu mais de 80 solicitações de oficialização de exposições para o ranking 25-26. Então, assim, você tem muitas exposições livres que você pode participar pensando no âmbito de ranking nacional. Muitas opções. Agora, ouro não. Ouro ela é um pouco mais limitada, por serem exposições selecionadas pela diretoria, serem exposições que, como eu falei, muito importantes, porque 3 vão somar, e só existem 4 no ano, nesse ano calendário de exposição. Então, assim, é muito importante a participação. E pela importância da exposição ouro, acabam indo mais animais, porque você tem uma certa limitação de quantidade de exposição ouro, vão mais animais e aumenta o índice de bonificação. Aumentando o índice de bonificação, a pontuação que você fez, você multiplica pelo índice de bonificação, então acaba sendo uma pontuação maior, né, considerando a questão do índice de bonificação. Tendo todas essas tecnicalidades, regulamento, regras e tudo mais, eu imagino que haja uma necessidade dos expositores de ter acesso a essa informação fácil na mão deles. Como que eles fazem para descobrir todas as regras, as minúcias desse processo do ranking? Tá tudo no regulamento. A Nelore em si, né, não posso dizer só eu, só o gerente, é a nossa equipe. A nossa equipe ela trabalha para ser o mais eficiente possível e trabalhar em cima. A gente
costuma dizer que nós somos meros cumpridores de regras. Então, assim, tudo está no regulamento. Como que é feita a soma, quais as regionais que existem, quais estados abrangem as regionais. O regulamento também traz aonde que ele se encaixa, então, qual a idade do animal. Então ele vai entrar na categoria, vamos dar um exemplo, bezerra menor, de 7 a 8 meses. Então, tem lá o registro do animal, o expositor ele é obrigado a levar certos documentos na exposição, onde a processadora, que trabalha em parceria conosco, ela vai fazer a triagem desses documentos, tudo estando certinho, o animal entrou em pista. Então, dentro do regulamento, ele se encaixa na categoria bezerra menor, de 6 a 7 meses, de 7 a 8 meses, dependendo da idade do animal, enfim, e assim por diante, né? Então, ele se enquadra aqui, tudo está no regulamento. Por isso que, assim, ressaltando mais uma vez, é muito importante que quem participa dessas exposições, quem participa do ranking regional ou nacional, leia o regulamento. Saiba do que está no regulamento. Porque isso é muito importante, porque pode acontecer um caso da vaca não se enquadrar, ou ela passou da idade de participar do ranking, eles não têm essa informação, eles não buscaram essa informação, e leva o animal para a exposição, acaba tendo um gasto e o animal não entra em pista. Isso é complicado, isso é uma coisa que a gente não quer. A gente quer o contrário, quanto mais animais em pista, melhor. Fica uma situação desagradável para todo mundo. Fica desagradável. Então, assim, é muito importante eles saberem o que está no ranking. Tabela, ninguém precisa decorar a tabela, a gente tem o regulamento no nosso site, tem os regulamentos anteriores também. Então, assim, é muito importante saber o que está no regulamento, ler o que está no regulamento. Se tiver dúvida, às vezes pode ser uma regra que não entendeu direito como que funciona. A nossa equipe está à disposição, então liga pra gente, entre em contato, manda e-mail, WhatsApp, a forma que quiser, sinal de fumaça, a gente dá um jeito de responder, de esclarecer. Perfeito. O regulamento que é esse que está nas suas mãos. É esse aqui. Como é que o expositor faz para ter acesso a ele? Tem no nosso site, nelore.org.br. Tem o regulamento, tem as exposições que vão acontecer no calendário de exposições, tem todas as informações que ele quiser lá. E se ele quiser alguma coisa do que tem lá, é só entrar em contato com a gente. Perfeito. E eu imagino que além de ter lido o regulamento, tem que estar atualizado com o regulamento. Com certeza. Né? O regulamento ele muda, né? Ele pode ter, não é que ele muda, mas ele pode ter alterações, principalmente de um ano para o outro. Como eu comentei, ele vai de novembro a outubro. Então, quando se encerra um ano calendário de exposição, que a gente chama, né? Quando encerra, depois da Expoinel Nacional, pode ser que tenha alguma alteração de regra. Perfeito. E houve uma alteração com relação à fêmea com a primeira cria ao pé? Então, teve essa alteração dessa regra. No regulamento atual, tem que comprovar que a fêmea participou em alguma exposição com a primeira cria viva ao pé. Tá? Essa foi uma regra que mudou para esse regulamento novo. E a cria tem que ter até, no máximo, 6 meses e 30 dias. Tem que ser antes de 7 meses e 0 dias. Porque com 7 meses e 0 dias, pelo regulamento, esse animal é desmamado. Não necessariamente na fazenda precisa estar desmamado, mas pelo regulamento, para a exposição, ele está desmamado. Tá? Então, assim, passou de 7 meses, ela não participou de nenhuma exposição com essa primeira cria ao pé, infelizmente ela não participa mais de nenhuma. Acabou a vida de pista dela. Tá? Diferente de uma tabela de peso, por exemplo. O animal ele chegou numa exposição, ele passou do peso. Numa próxima exposição que ele for, se ele estiver dentro da tabela, dentro das regras do regulamento, ele participa normalmente. A questão do peso, ele pode participar de uma outra exposição. A questão da primeira cria ao pé, não. Não participou de alguma exposição com a primeira cria ao pé, infelizmente não participa de nenhuma outra. Critério de exclusão. Não, estava tentando procurar essa palavra. Excludente. E além dessa regra, também teve uma outra regra que mudou, que é o bezerro nascido a partir 1º de maio de 2025. Explica pra gente essa transformação aí. Sim. Essa regra, ela também entrou no ano passado, na transição do ranking, né, que a gente fala, foi de 24 e 25 para 25 e 26. Ela está nesse regulamento atual. Todos os bezerros nascidos a partir de 1º de maio, obrigatoriamente, para entrar em pista, tem que ter sido comunicado o nascimento dele para a BCZ, que é o órgão responsável, até o último dia do mês seguinte. Para fazer de uma forma um pouco mais simples. Nasceu dia 1º de junho, ele tem até o último dia de julho para comunicar. Passou um dia, comunicou em agosto, não entra mais em pista. Em suma, então, além do expositor ele ter o regulamento, ele tem que estar atualizado com o regulamento, senão ele pode perder alguma informação e gerar uma situação desagradável para todo mundo. Com certeza. Se ele ler o regulamento, se ele tem lá 23, 24 e 25, essas regras não vão estar constando lá.
Então, pode ser que ele esteja atualizado no regulamento antigo. Eles têm que estar sempre atualizados no regulamento atual. E o regulamento atual está sempre no nosso site. Isso é muito importante. Então, ele está com alguma dúvida? Vai no site. Lê o regulamento, ou então não conseguiu entender, ou tem alguma outra dúvida depois de ler o regulamento, ou até antes. A equipe está à disposição. Tenho dúvida? Ligar aqui. Sim. A gente quer o máximo possível dissipar essa informação, para que todos estejam a par dessas informações, porque, mais uma vez, a gente quer fazer com que o ranking cresça, né? Porque a gente sabe a importância disso, a gente sabe a importância da raça, do ranking, da CNB. Então, assim, a importância é grande. Então, a gente quer o máximo possível que eles tenham essas informações. Perfeito. Quando a gente fala da importância da raça, da importância dos animais, quero retomar um pouquinho para uma coisa que a gente falou lá no começo da nossa conversa, que é esse trabalho que muitas vezes é um trabalho de geração em geração ali, do melhoramento genético, cuidar da fazenda, cuidar dos animais. E o Brasil está entrando num processo um pouco problemático de dificuldade com sucessão familiar nas fazendas. Queria saber a sua opinião sobre isso, porque você já me disse que você adora esse tema. Sim. Então vamos conversar um pouco sobre isso. A sucessão familiar ela é muito importante e a CNB, sabendo dessa importância, ela criou o projeto Nelore Next. Então, o Nelore Next é para trazer essas novas gerações, é para auxiliar essa sucessão familiar na questão do Nelore, na questão de prosseguir com a raça. Existem muitos cases de sucesso que a gente conhece, de expositores, que conseguem fazer essa sucessão familiar. E a Nelore, assim, da melhor forma que a gente puder, principalmente com a criação do Nelore Next, é conseguir fazer com que isso aconteça. Porque a gente sabe a dificuldade do mercado, assim, é geral, não é só para gado de elite, commodity, outras raças. A gente sabe a dificuldade tanto da sucessão familiar, porque normalmente você pega as próximas gerações. Muitos não querem estar no campo, muitos querem estar mal sabem eles que o campo é o melhor lugar que a gente tem. Eles querem estar na cidade, eles querem ser médicos, engenheiros, não falando mal de nenhuma profissão, mas assim, não cresceram na fazenda, sabe? Então, essa questão da sucessão familiar, ela é realmente muito complicada. E a gente tem na Nelore, na parte do gado de elite, muitos cases de sucesso dessa questão da sucessão familiar. Tem propriedades grandes, propriedades médias, até propriedades pequenas, que conseguem fazer essa sucessão familiar com um sucesso. Assim, um processo que realmente são exemplos, mas não é o que acontece no Brasil. No Brasil, se você pensar de uma forma geral, a questão da sucessão familiar é muito difícil. E com a dificuldade que se tem hoje em dia da questão de funcionários, de colaboradores dentro das fazendas, porque além da sucessão familiar, você tem essa questão de conseguir esses colaboradores para trabalhar dentro das fazendas, que as pessoas querem ir mais para o lado da cidade mesmo, então é difícil. Então, a sucessão familiar é muito importante. Que comece com um evento, que comece com um jantar, que comece participando do Nelore Fest, que comece indo em uma exposição. Você começa a trazer essa nova geração para o campo, para o gado de elite, para o Nelore, para a raça, para dentro da associação. E para dentro da associação, a gente futuramente, com certeza, desenvolver ações, auxiliar da forma que a gente puder, a melhor forma possível, que é o que a gente sempre busca fazer o melhor e evoluir, auxiliar nessa questão mesmo da sucessão familiar. Principalmente referente, obviamente, à raça Nelore, né? Que a gente quer que cresça. A gente quer que cada vez mais cresça. E eu tenho, sim, um brilho nos olhos por questão desse projeto do Nelore Next, porque essa questão da sucessão familiar é importantíssima. E a Nelore deu um passo muito importante na criação do Nelore Next. Ô Mari, e a transferência de animais, como é que ela funciona? A transferência é permitida ser feita uma vez, a transferência desse animal, dentro do ranking, né? Então, vou dar um exemplo, eu comecei o ranking com o animal no meu nome. Eu posso transferir para você, o animal continua pontuando normalmente. Se você transferir ou emprestar, porque isso é importante também, carta de empréstimo ou transferência, ambas contam como transferência. Então, se você emprestar para uma terceira pessoa, ou se eu quiser voltar esse animal para participar em exposições no meu nome, na segunda transferência esse animal já não pontua mais. Então, é permitida uma transferência. Qual é a exceção? É a questão dos leilões. Os leilões oficializados, tá? Eles têm que ser leilões oficiais, a CNB com a nossa chancela, tá? O leilão oficializado, se eu faço uma venda de um animal, ou você tá com o animal que eu transfiro para você, num leilão oficial, você vendeu para uma terceira pessoa, essa transferência não conta desde que seja informada a associação.
A gente tem dentro do regulamento formulário, tudo direitinho, os documentos necessários. Entregando esses documentos, informando a gente, essa transferência não conta. Então, numa venda de leilão, você pode fazer tranquilamente. A exposição que tem que avisar vocês ou o expositor que tem que avisar? O expositor que comprou no leilão ou até o expositor que vendeu mesmo, né? Ele pode notificar a gente. Aí no documento ambos assinam, tanto quem comprou quanto quem vendeu. E aí, estando certinho, os documentos todos entregues pra gente, a gente encaminha para a diretoria deliberar e normalmente a gente não tem problema nenhum, essa transferência não conta. Estando tudo certinho, é uma forma de fazer essa transferência sem que conte na soma das transferências do regulamento aqui. Perfeito, Marina, muito obrigado. A entrevista foi ótima. Imagina, se deixar eu fico mais uns 50 minutos falando aqui. Esse foi o Nelore Podcast, o mais novo canal de comunicação da ACNB. Muito obrigado.